Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite de quarta-feira, dia de futebol, com bons jogos pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho já começa Fluminense e Palmeiras, jogo das 7h30. Fluminense já meio que querendo sair do desespero e o Palmeiras querendo chegar no G4 ou G6, que seja, né? Palmeiras que está na sexta colocação, está ali na Berlinda, né? Quer se manter ali ou subir. Palmeiras ganhando já fica entre os 4 melhores da competição. Corinthians joga contra o Cruzeiro, se empatar o Palmeiras já passa dele. E o Corinthians, se ganhar, vai a 22, ainda tem uma boa defasagem de pontos. Esse jogo Atlético Mineiro e Paraná é às 9h, 9h45 tem Corinthians e Cruzeiro, e Santos e Flamengo. Esse é um jogo que interessa para todos na competição. 9h45 da noite. Por que eu digo para todos? O Flamengo, se ganhar, vai a 33, dá uma disparada legal. E o Santos, que demitiu o seu treinador, está ali, na Berlinda também. Está a 1 pontinho da zona de rebaixamento. Zona essa que é encabeçada pelo América Mineiro, adversário do Internacional amanhã. O jogo do Internacional às 8 da noite contra o América. O Grêmio às 19h30 contra o São Paulo. 2 grandes jogos. Nós estaremos acompanhando aqui, minuto a minuto, aí, o desenrolar das 2 partidas. Obviamente que dando prioridade para os convidados, né? Porque a gente não vai querer concorrer com os canais fechados que estarão mostrando os jogos. Mas, na medida do possível, você fica aqui, fica com o conteúdo do programa e também com os resultados dos jogos da noite, especialmente de Grêmio e de Internacional. Então, 4 jogos hoje, 6 jogos amanhã. Fluminense, ou 4 jogos amanhã, 2. 4 amanhã. 2 ficaram para mais tarde. 2 né? Ficaram para o dia 29 de agosto. Isso, 2 jogos até fracos. Atlético Paranaense, Vasco, Ceará e Bahia serão apenas dia 29 de agosto. Vou te dizer uma coisa, viva a fartura, porque a miséria ninguém atura, né? Então, esses jogos de hoje têm influência nos jogos de amanhã e o Inter pode encostar, senhor Vitor Saidelis. Se ganhar o jogo de amanhã e o Grêmio ganhar, eu tenho certeza que você vai torcer pelo Grêmio, nesse duelo de tricolores, Grêmio e São Paulo, amanhã às 7h30 da noite. Assiste meia hora do jogo do Grêmio, depois assiste o Internacional, ou assiste aqui o Cadeira Cativa direto, fica sabendo de tudo. Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. Não, eu vou amanhã torcer exclusivamente para o Internacional e no jogo do Grêmio e São Paulo eu sempre vou chulhar um empate, né? Porque cada um faz um ponto e o próximo jogo que eles tiverem também, quando inverter o outro. Você acha que o Grêmio é inimigo? Eu creio que sim. O Grêmio é um dos times do Campeonato Brasileiro bem montados, né? Tem muito que nós temos que ver o que vai acontecer com o Grêmio no fatídico mês de agosto, né? Se por acaso o Grêmio cai fora das competições da Libertadores e da Copa do Brasil, vai restar só o brasileiro, né? E ele tem uma equipe considerável a ponto de disputar a ponta de cima da tabela. Então o Grêmio está num compasso de espera bom, daquelas boas coisas assim, né? Como eu sempre digo para os meus amigos aí, está a 6 jogos na Copa do Brasil, 3 em casa e 3 fora, está 8 jogos na Libertadores, 4 em casa e 4 fora, de conquistar 2 grandes taças. Por isso está sofrendo com isso, não? Não sofro com isso. Eu sofro com o meu time. Eu torço pelo Colorado, assim, o que acontece muito com os outros, eu deixo um pouquinho de lado. Então, vamos chulhar, né? Vamos chulhar. Vou pedir para o Maurício já preparar a classificação aí do campeonato, do 1º ao 20º, até para a gente introduzir, no bom sentido aqui, o Alex Xavier, porque zagueirão, o cara fala essas bobagens, daqui a pouco o cara chega junto também, né? Já dá uma chegada. Não vai repetir aquela bobagem que tu falou do Bressan no preliminar, né? O quê? Chamando ele de... Bressamito. Segundo Diz que não é mais o Jeromito, é o Bressamito. Agora é Bressamito, viu, Alex Xavier? Porque, segundo o Jael, foi o zagueiro que mais lhe impôs dificuldades, mais difícil de superar foi o Bressan. Aí eu disse, bom, então agora o Jeromel e o Kahneman viraram troco depois dessa análise do Jael. A opinião é livre, né? Então, acho que ele foi camarada com o companheiro. Tá bom certo. Caráter o Jael. Quis dar um up na moral do companheiro, pesca lá né? em Dourados, no Mato Grosso, com os peixes grandes. O cara é bom viver. Parece que ambos, assim, não são
tão titulares assim no time do Grêmio, né? Então, Tu acha que é a união do baixo eu ia clero. dizer rebarba, mas não é rebarba, porque os dois são quase titulares. Do Né? baixo clero, mas são bons jogadores. São bons jogadores que complementam o grupo. O Jael deu uma reagida na entrevista, né, Rec? Quando perguntaram pra ele do número de jogos, ele, eu não joguei tantos Ele jogos corrigiu assim. a imprensa. Corrigiu os pessoal, dados. O pessoal agora vai preparado. Esses migué aí, 23 jogos, 5 gols. Tá, mas eu entrei 10 minutos em cada jogo. Como é que é? Ele falou, e inclusive ele falou da... Foram 12 jogos como titular, 5 gols e 7 assistências. O resto eu não vou contar. Disse que participou ainda, eu ouvi também a entrevista. Fiquei disse com que saudade. participou de, não sei, parece que dos 14 gols, ou seja, não como assistente, mas na jogada, né? É que o professor Rafael Moura, quando saiu daqui, ele deixou o seu legado. Ele ia com o papelzinho nas entrevistas. Tá aqui a minha estatística, ó. Quero ver me mandarem embora e me cobrarem. Essa é uma nova forma de informação que já vem se consolidando há bastante tempo aí, né? Essa questão dos números aí, para se enxergar o futebol através dos números. Eu ouvi um pedaço da entrevista do Luxemburgo há pouco, e o Luxemburgo está dizendo, não se preocupando muito com 4-1, 4-1, 4-2-3-1, 4-5, 4 não sei o quê, e estão esquecendo de jogar. É muito número, é muita estatística e tal, e a bola dentro de campo não está aparecendo. Análise de professor Vanderlei Luxemburgo. Também uma opinião importante, né? Mas acho que ele também está querendo fugir um pouco desse debate, né, em que se estuda um pouquinho mais o acontecimento do futebol em si, ou seja, através desses números, né? Não que eles sejam determinantes, né? Agora, no final de uma partida, ou no final de um evento com 7 partidas como a Copa do Mundo, no final de um certame como brasileiro, tu enxergar aquilo que aconteceu através dos números é uma forma de informar e é uma forma de formar. Né? Então, e o Luxemburgo talvez ele esteja não está no projeto. Hoje já está mais na tem gente que não gosta de futebol, hoje gosta de número. E também tem um detalhe. Que é um exagero. Mas olha aqui, tem cara que pega os números no final do jogo para dizer, eles chutaram 5 vezes, o outro chutou 4, o mapa de calor, aí aparece o desenho bonitinho, um troço sedutor, né? O que eu acho interessante nessa história do mapa de calor é que às vezes tem cara que tenta defender, não, fulano caiu o tempo todo pela ponta direita, aí vai ver o mapa de calor, o cara tá só na esquerda. Mas aí você não precisa nem ver mapa de calor, quer ver? Por exemplo, contra o Vasco da Gama, tá? O que fez o Vasco da Gama contra o Grêmio? É bem simplesinho, jogou 10 minutos, 15 e colocou um em cima de cada veterano. Colocou o Pikachu em cima do Marcelo Oliveira na direita e na esquerda colocou o lateral Henrique, que depois foi expulso. Deu uma forçadinha pela esquerda em cima do Léo Moura, fez o primeiro gol, quase fez o segundo com o Pikachu chutando 2 vezes. E onde é que entrava o Pikachu? Nas costas do Marcelo Oliveira. Então, aí ele não precisa mapa de calor, porque depois só deu Grêmio, e aí o Grêmio habitou o campo de ataque em cima da defensiva do Vasco da Gama, com 10 homens, mais fraco, mas tem jogos em que, quando é muito evidente uma situação, acho que ajuda até o técnico. Olha, vocês estão deixando, olha o tamanho do flanco que está ficando aqui, isso aí ajuda, claro. Principalmente ali no intervalo do jogo, ou seja, a análise do primeiro tempo. Isso, que é rápida. Né? Por isso que eu elogio muito uma das grandes contratações que o Internacional fez, reputo no ano passado, foi o Maurício Dulac. Né? Maurício, do 1º ao 20º, eu tinha uma outra questão para fazer para o Vitor Sardelli, nós temos até as 8h30 aí, então vai tranquilo. Do 1º ao 20º aí, para a gente trazer a conversa aqui também com o Alex Xavier, que é pupilo do Tite aí. Vamos ver se ele tem... Se ele vai defender o Tite, se ele vai criticar o Tite, bom, tudo. Foi campeão da Copa do Brasil com o Tite, Alex Xavier, de Santa Maria para o mundo. Antes, só registrar, Rec, a audiência no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O Miros Costa está dizendo aqui que está na audiência em Curitiba, mandando saudações tricolores, o Adair Vasconcelos, o Jaime Rangel Lisboa, e o pessoal vai participando, vai mandando perguntas, vai dando também a opinião do programa no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Brasileirão que tem nesse momento Flamengo líder com 30 pontos, São Paulo é o vice-líder com 29, fechando o G4, que são as vagas diretas para a Libertadores, tem Inter e Cruzeiro. Inter com 26 e o Cruzeiro com 24. Ainda classificando para a Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras, ambos com 23 pontos. O Galo não vai para a Libertadores.
Mas só tem o foco no Brasileirão, né? Aí para tirar essa vaga do Galo só também tem 2, né? Que é o Grêmio o Grêmio e o Corinthians. Se o Grêmio não conseguiu outra vaga por outros lados. Mas o Corinthians tem que ver que Corinthians, né? Porque o Corinthians... Eu acho que uma hora dessa o Corinthians não vai gastar. O Corinthians daqui a pouco se desespera e contrata 2 ou 3. Primeiro ele está passando tudo nos cobres, né? Agora tem mais um que vai sair, que é o Romero, né? É um negócio impressionante, virou liquidação. Liquidação de outono. Não, de inverno, já estamos no inverno. Liquidação de inverno. Mas tem que pagar o estádio aquele, né? Eles estão numa... E está tendo uma pressão da Gaviões da Fiel, né? Eu vou te irritar agora um pouco, Saideres. Não tinha ganho do presidente Lula o estádio? Como a gente... Eu creio que não, né? Claro que não, tanto é que estão cobrando. E vão pagar caro. O presidente queria ver o Corinthians construindo o estádio, mas não disse que ia dar de presente. Não tem aqui procuração para defender o presidente Lula. Está com seus problemas lá e bem sérios para resolver. Mas na época se disse tanta coisa, né? Tanta coisa. E agora o Corinthians está devendo quase 2 bilhões entre juros e correção e não sei mais o que, Então, por isso que deu desespero no Sanches, que é deputado, inclusive, né? Ele sabe que a coisa está apertando e aí... Alex Xavier. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigo. Boa noite a todos de casa. Obrigado pelo convite. Desculpa o atraso, estava um pouquinho de trânsito. Não tinha atraso nada, o programa está começando agora. Só termina aí a classificação, Maurício, depois vamos ver aqui. Vamos lá, terminando a classificação. O Grêmio é o 7º com 23, aí. Corinthians 8º com 19, então já tem um degrau de 4 pontos. Santos e Vasco, não sei mais o que é isso aí, não. Vasco tem 19, mesma pontuação do Corinthians, e Sport também 19. Não, chegar. Fluminense tem 18, Botafogo 17, até o Botafogo vão para a Sul-Americana. Não vão para lugar nenhum. Bahia 16, Chape 16, Santos e Vitória com 15 pontos. E na zona da degola, América Mineiro com 14, Paraná com 13, Atlético Paranaense com 10 e o Ceará com 8. Faltam 19 para o Inter escapar da segunda, porque segundo alguns comentaristas, o Internacional estava apenas para não cair. Puxa vida, vai cair todos os anos, vai entrar como todos os anos, com a tradição que tem o Internacional, o próprio Grêmio, né? Eu vou te dizer, é muita maledicência, mas em todo caso, vamos pular essa parte. Alguns é para provar que não pendem para lado nenhum, tem uma necessidade de fazer média. Olha, eu fico pasmo às vezes, uma necessidade. O Inter está na competição apenas para não cair. Puxa, que azedume, não. E falando em jogos de hoje, tem também o Vasco em campo pela Sul-Americana, joga com a LDU em Quito. E aí tem um detalhe que a gente pode analisar se é porque ficou muito fácil classificar ou se porque o Vasco melhorou muito. O Vasco não disputava competições sul-americanas desde 2001, quando jogou a Libertadores e a Mercosul. Mas tá jogando agora porque é fácil, né? Então todo mundo joga essa Sul-Americana aí. Agora quem não cai tá na Sul-Americana. Da segunda divisão joga essa Sul-Americana. Mas é um bom torneio de se jogar. Não, agora melhorou. Ele dá um grande prêmio. Né? A vaga para a Libertadores do ano que vem. Exato. Da Copa Suruga. Da Recopa, não, dá muitos prêmios, dá mais que a Libertadores, da Recopa, Suruga e Libertadores do ano que vem. Não dá mais que a Libertadores. Vai para o Mundial lá para perder, para o Real Madrid, para perder para o Manchester, para perder para a Inter de Milão, às vezes se ganha do Barcelona também. Se ganha do Liverpool. Claro. Alex, te interrompi abruptamente aí. O assunto era a presidência do Corinthians, né, antes, quando me perguntou. Lembrando, né, o Andrés era o presidente quando tudo começou, né? Sim. Quando começou a ser feito o estádio, ele era o presidente, agora voltou de novo, assumindo de uma outra maneira, né? Ele que começou essa ideia e agora pegar o clube numa podia fazer a barba, pelo menos, né? Presidente do clube, né? Parece. Tá fiscalizando a barba. Mas ele tá com cara de louco. Mas ele é do torcedor do Corinthians. Lá é o bando de louco, velho. O senhor virou fiscal de estética agora. Eu também, às vezes, apareço com a barba por fazer e tal. Mas se ele tá parecendo louco, o torcedor do Corinthians tem tudo a ver. O clube do Brasil, junto com o Flamengo, outro segundo maior clube do Brasil, o primeiro é o Flamengo. Apesar que aquele presidente do Flamengo também. Bom. Com essas vendas todas do time do Corinthians, né, desde o ano passado vem se desmontando, com esse ano saída do treinador, tem séria tendência aí em cada vez
cair mais, né? Minha opinião, acho que vai ter um pouco de dificuldade esse ano o Corinthians. Em compensação, os outros clubes se organizando. Você não jogou no Corinthians? Qual foi o time que tu jogou depois que saiu do Grêmio? Não, depois que saí do Grêmio eu fui pro Cruzeiro de Minas. Cruzeiro de Minas. Tava o Carpegiani lá, eu fui pro Cruzeiro de Minas, 2001. Depois que a gente foi campeão da Copa do Brasil com o Tite, eu me transferi para lá por empréstimo. Depois retornei de novo. Aí fui trocado pelo Grafite com Santa Cruz de Recife. Lembra que o Grafite veio pro Grêmio? Então, na minha opinião, São Paulo e Palmeiras esse ano vem muito forte e os demais vão... Nem sei se o Grêmio pagou o Grafite já. Tinha uma confusão aí. Não lembro, né? Não precisa levantar as coisas do passado, assim. Mas o que o Alex está falando é importante. Eu acho que o São Paulo, né, eu reputo que o São Paulo está num belo de um crescimento, mas acho que ainda tem muito... O Campeonato Brasileiro agora recém completou um terço, né? E basicamente ele recomeça agora, né, com o restante dos jogos. E acho que ainda tem para crescer o Cruzeiro, né? Mas tudo depende também, o Cruzeiro, o Flamengo, né, o próprio Grêmio, são aqueles times que estão disputando outros torneios importantes, né, e isso pode mexer um pouco no handicap deles no Brasileirão. Tem Colorado sórdido. Como se pudesse ser sórdido por predileção de ser sórdido, porque daqui a pouco o cara está torcendo errado, que acha que é melhor o Grêmio indo. Daí vai deixando o brasileiro, aí toma uma chapuletada na semifinal de uma e uma chapuletada na final da outra, por exemplo. Só que isso aí é igual a história do trenzinho de brinquedo, né, Alex Xavier? Mas o cara não mata enquanto é pequeno, depois de grande nem bagual o chuco segura. Sabe a música aquela, né? O cara chega, descarrega um revólver num trenzinho de brinquedo em cima do balcão e o bodegueiro diz, mas pra que essa ignorância? Porque tu não foi atropelado por um trem, senão matar esse bicho enquanto é pequeno, depois... Mas o Grêmio vem fazendo esse planejamento já há 2 anos, né? Priorizando um campeonato e vem dando certo. Não, e pior que é verdade. É que nem tu falou, vem levando esse ano, tá lá em cima, mas daqui a um pouco vai chegar as outras competições e isso vai pesar. Por isso que os times de São Paulo ali vêm muito forte, porque se estruturaram bem, contrataram, tem um plantel forte, e o brasileiro, tu sabe, o campeão é o que tem o plantel forte, é o que tem a maioria de atletas disponíveis para tantos jogos, com 3 ou 4 aí competições para disputar no ano. Então eu acho que São Paulo e Palmeiras vêm muito forte esse ano, junto, claro, com o Grêmio e com o Inter e Flamengo também, mas, na minha opinião, esses times vão chegar bem para o Campeonato Brasileiro esse ano, prioriza o Campeonato Brasileiro e aí depende do que o Grêmio vai decidir, né, em priorizar esse ano. Tá, e aí o que vocês acham disso? Alguns se irritam, né? Mas todo mundo vai para Libertadores, outros acham, não, mas tá bem. E o pior é que a gente fala em vai direto para Libertadores, só 4 vão direto, né? Porque, claro, aí se houver, por exemplo, vencedor da Sul-Americana, vencedor da Copa do Brasil e vencedor da própria Libertadores, esses também vão para grupo, mas não tem nada a ver com a disputa do brasileiro daí. Então, 4 vão direto. Por isso que é importante quem está em cima tentar ficar mais em cima ainda, se garantir, porque a primeira fase pode ser um lesa-cofre. Lembra quando o Corinthians perdeu para o Tolima? Queriam matar o Tite, pau no Tite. Quem segurou foi o Sanches. Foi o Sanches, banco. Teve o ônibus também. Ano, né? Teve o ônibus que chegaram e bateram com taquara, lembra? No ônibus, chegaram, o Ronaldinho estava. Mas só um exemplo... O Ronaldinho, que é o Ronaldo Nazário. O Ronaldo Fenômeno. Que o primeiro Ronaldinho foi o Ronaldo Nazário. É que na seleção os dois eram Ronaldinho e definiram que o... que eu acho que teve... Um era o Fenômeno e o outro era o Ronaldinho Gaúcho. Que eu acho que teve uma opinião muito importante ali para segurar o Tite dele, viu? Ele pediu, pelo que a gente sabe, né? Ele estava parando de jogar e tal, mas disse, não, continua que o Tite vai dar retorno ao clube, né? Isso é o que a gente meio que ouve falar, né? Então a opinião dele acho que foi importante para o Tite ficar... Que dado importantíssimo esse. Ficar no grupo naquela época e dar o retorno que deu para o Corinthians, né?
Não, e outra, estamos falando do técnico da seleção brasileira, que de novo está ganhando uma chance em cima de uma derrota. Porque o Brasil ficar entre os 8 não é vantagem nenhuma, né? Senão o Dunga tem que ser elogiado também, né? Agora, ver que perdeu para o Tolima, e eu lembro de uma coluna do meu amigo Cosme Rimoli, que é do R7, e que era da Folha na época, eu acho que ainda escreve na Folha. E o pau que ele deu no Tite de cima a baixo no R7, só tem um culpado. Tite. E aí vinha, por isso, presunçoso, prepotente, incompetente, era tudo. Tudo que não prestava, agora estão convivendo em paz e tal, mas era pau de cima a baixo. E agora tu está dando um dado que é importantíssimo. Mas eu acho que eu não sabia disso, que o Ronaldo que ajudou a segurar. E segura. E ajuda a segurar. Acho que o D'Alessandro não ajuda aqui também? É um dado importante. Mas o Tite, se for analisar o trabalho dele na seleção, que é o que nós temos que analisar, né? Nós temos que começar a tentar implantar essa maneira de ver, né? As eliminatórias foi 100% quase. Entrou, ganhou todas as partidas. Claro, na Copa do Mundo não teve aquele rendimento que a gente queria, mas a gente esperava muito também de outros atletas que não renderam. Até o próprio, a gente se coloca no lugar dele, né? O Neymar, o William, Coutinho, jogadores de qualidade. O próprio Gabriel de Jesus também não teve bem. Ele esperava que eles rendessem um pouquinho mais, mas não foi o que aconteceu. Mas quer ver, Alex, só que assim, o que a gente não pode é depender mais de um jogador. Né? Essa é a minha opinião. A gente não pode depender só do Neymar. O Neymar machucou, voltou para a seleção e aí nós estamos perdidos. Enquanto o coletivo não funcionar, enquanto outros jogadores não tiverem esse mesmo padrão do Neymar, a gente vai ficar nesse trabalho, nessa torcida, para que as coisas aconteçam. É só ver uma Bélgica que todo mundo jogava, todo mundo conseguiu se destacar, o que não ia bem num jogo, o outro ia lá e resolvia. A própria França, né? Um Titi, o zagueiro, fez o gol da semifinal, né? Que foi para a final, foi um zagueiro que fez o gol. Então nós temos que ter esse grupo, nós temos que ter esses atletas todos para que a gente não dependa só do Neymar, porque já é a segunda vez que isso acontece, e uma vez ele machucou, que foi na outra Copa, e agora nessa Copa também machucou, e não conseguiu dar o retorno que também não podíamos cobrar deles, porque não estava 100%, né, Rec? Quase 3 meses ali parado, isso aí dificulta muito. Mas ele não estava 100%, mas se a gente pegar o Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, estava num quadro muito pior que o dele e consegue ter um... Rivaldo estava pior que ele. Mas aí é o perfil, né, de cada atleta, é a maneira da lesão, eu acho que tem muito isso, Maurício. Tem atletas que ele consegue caminhar quando está machucado, tem outros que não conseguem se mover. E aí... Eu só consegue rolar. Por isso que eu estou falando, como eu já joguei, eu sei que isso é um pouquinho de dificuldade, essa dificuldade tem nessa volta, não é a mesma coisa. Tu volta... O Neymar não foi tão coletivo na Copa, né? Ele quis, mesmo sem estar 100%, ele queria ser o protagonista. Concordo contigo. O primeiro jogo foi muito irritante. O primeiro jogo foi significativo, melhorou no segundo, melhorou um pouco mais no terceiro. Ele estava... Né? Mas de qualquer sorte, né? Agora o pós-Copa, que a gente começa a ouvir um pouco dos bastidores, assim, né? A discussão que a comissão técnica teve, né? Ou seja, o Tite é o comandante, né? E ficaram 2 dias discutindo se sacavam ou não sacavam o Gabriel, né? O Jesus. Ou seja, quando eu ouvi essa notícia, né? Disse, poxa, mas 2 dias para decidir... Eu pensei o seguinte, está faltando a liderança, inclusive nessa comissão técnica, para dizer, não, nós temos que fazer isso, né? Porque é muita decisão. Aí eu acho decisão. que entra a decepção com o Tite. Exatamente. Festinha no hotel. Não, no primeiro jogo, quando a gente vê, obviamente, pela televisão, assim, tu vê que o Tite estava completamente diferente. Eu acho que ele sentiu a Copa do Mundo, né? E não tinha, nesse ambiente ali de Copa do Mundo, o cara mais experiente que estava ali era o Tafarel. O resto do entorno dele era gente sem experiência. Agora, uma coisa, e aí o Xavier conhece bem o Tite,
Uma coisa é criticar algumas coisas pontuais, situar. Outra coisa é dizer, tem muitos melhores. Não, o Tite eu acho que ainda é o melhor técnico do Brasil. Com certeza. Eu acho que ele rivaliza em tamanho com o Abel Braga. O Abel Braga, por estar no centro nevrálgico lá, que é o Rio de Janeiro, eu acho que ele teria uma boa aceitação, ele tem uma bela liderança, é um cara que conhece futebol. Eu ainda estava ouvindo o Odair dando uma entrevista para a Bandeirantes de São Paulo ontem. O Odair dizendo, a gente ficava lá em cima, queria passar informações para o Abel no intervalo e tal, aí ele ficava na beira do campo. Aí nós chegávamos no vestiário, ele começava a falar com os jogadores, parecia que era ele que estava lá em cima. E aí quando eu ouço algumas bobagens de dizer que os caras é que ajudaram a treinar lá contra o Barcelona e tudo mais, eu fico assim, claro, houve uma reunião? Houve. As lideranças, como tu disseste, funcionaram. O Yarley disse aí nessa cadeira, tu estás aí quinta ou sexta-feira, olha aqui nós... Eles sugeriram ao Abel um treino diferente em função de uma derrota que o Barcelona teve em cima do Chelsea. Ou seja, que se for, estavam analisando só... Mas está no livro do Yarley. Estavam analisando só os jogos que o Barcelona jogava ganhando e alguém se deu conta, peraí, mas como é que esse time perde? Né? E a história é mais ou menos assim. E aí funcionou o dedo dos líderes e o dedo do treinador, que aceitou bem, não tem problema nenhum. E que conseguiu montar uma estratégia em cima daquilo que foi posto. Mas aí é o seguinte, o Abel nem foi especulado, eu estou chutando aqui. Eu acho que porque o Luxemburgo se desgastou, o Muricy não quis e está doente. O Mano Menezes, quando começou a melhorar, tiraram e aí ficou algum ranço nisso, não por parte dele, mas na CBF, e a gente sabe que isso aí acaba vigorando. Então não vai voltar tão cedo para a seleção. Eu acho que ele tem competência, poderia treinar a seleção. E quem mais? O Renato. O Renato que está indo muito bem, né? O Renato está treinando bem. Porque tem uma questão da idade aí também, né? O Abel já está, na próxima Copa ele teria quase 70, ou passando dos 70. Mas né? agora está bem o Abel. Ele já teve mais judiado, né? O Abel diminuiu o trago, passou o trauma da perda do filho. O Tite vai estar novo ainda, vai estar com 61, né? Tem 57, né? E o Tite também, né? Mas ele ajuda no discurso que a CBF está dando de que quer se modernizar. O Roger vai ser um dia, né? Eu na minha opinião... O Roger vai ser o melhor deles. Eu, na minha opinião, o próximo treinador da seleção, o Roger é fardado pelo que eu conheço dele, pelo tempo que a gente jogou junto, pelo conhecimento que ele tem já no meio do futebol, pelo tão pouco tempo de trabalho aí que ele já... Mas quando ele jogava, já aparentava que chegaria? Já aparentava, ele já tinha uma liderança, era um dos nossos líderes, apesar que ele machucou naquela época, ele teve um problema no joelho, ele ficou muito tempo machucado, e então ele já, com essa parada, com essa lesão dele, ele ficava muito fora também, sempre conversando, sempre dialogando com todo mundo, falando sobre tática, sobre jogos. Mas, na minha opinião, o Brasil ainda está em melhores mãos com o Tite nesse momento. É um cara correto, é uma pessoa íntegra. Acho também que não tinha experiência porque não tinha treinado a seleção ainda, que é normal, né? Não teve a experiência. Isso aí. Parreira já aproveitou. Parreira é terrível. Mas o Parreira, jeitinho meigo dele. Mas o Parreira, quando entrou, também não tinha experiência. Né? O Tite teve a experiência dele agora, isso aprende o crescimento dele. A seleção. 70. Em 70 ele já acompanhava a seleção. Ele é veterano. Ele já estava Não era para acontecer o que aconteceu em 2006 com a experiência dele. Exatamente. Ele também tem telhado de vidro. Ele não pode jogar muita pedra. É mais nesse sentido ali, que analisando ali, vendo o staff, o Tafarel era o mais cascudo. E aí não parece a vocês que é um erro, ou talvez uma transferência de responsabilidade? Você falou que faltou a liderança do técnico na hora de decidir, mas não é um erro se o treinador, que o Tite já tem uma história, mas era inexperiente em Mundial, em Copa do Mundo, e ele delega ainda para a comissão técnica, que também não tem grande experiência em Copa, exceção feita ao Tafarel, para chegarem a um consenso se tem que sair ou não o Jesus ou o William para entrar o Firmino. Ele não tem a experiência e repassa para outros que são tão inexperientes quanto. Maurício, eu acho que ele não repassa. Ele faz uma reunião como nós estamos fazendo aqui, fazem o debate, vão fazendo o debate, a última palavra é dele. Ele vai tomar uma decisão em cima do debate. Ele não, o analista de desempenho, delegação. O analista de desempenho, salvo engano, do Avaí, que deu uma entrevista para a CBN lá em Florianópolis, disse, olha,
Nós ficamos 2 dias debatendo, todas as decisões foram consensuais. A única decisão que não foi consensual foi esta, que foi debatida durante 2 dias. Então, todo mundo da comissão tinha que concordar para algo acontecer. E só não aconteceu porque alguém não concordou. Pois é, mas aí... Aí é um estilo... É quase um parlamentarismo para definir. É um estilo que ele adotou lá. Agora, de qualquer maneira, não passa só pelo Tite, né? Essa Copa do Mundo, eu particularmente, eu vi uma Copa do Mundo de uma forma muito fria, né? Não vi nenhuma novidade. Aliás, a minha tese é que o futebol ele se estabeleceu na década de 70, com a seleção de 70, com o Rinus Michel em 74, com o Coutinho e com o Menotti em 78, acho que as duas seleções trouxeram alguma novidade. E 82 o Tele. O resto, assim, esse ano o que a gente viu, né? Me chamou a atenção aí a coisa da estatística, né? O time da França contra o Uruguai teve 5 atletas, né? Que deram piques de mais de 30 km por hora. E o Mbappé chegou a correr a 36 por hora em piques, né? Ele é ligeiro. Então, assim, o que se viu? É a Copa da velocidade, né? E aí quando tu... E dos sistemas defensivos também. E quando tu pensas que é uma Copa da velocidade, na medida em que tu tens muitos jogadores, né? E aí a nossa seleção, né, tinha problemas com o próprio Neymar, que não estava no melhor preparo físico dele. Tinha a questão do Paulinho, que faz um ano e 6 meses que o cara não tira férias. Quer dizer, então, tu tens que ponderar esse tipo de coisa. Renato Augusto balhado, Fred balhado, Douglas Costa balhado. Então, esse tipo de... Fagner chegou balhado. Então, esse Danilo, tipo de dado, tu tens que considerar. E por que isso não foi considerado? Agora, aí entra um pouco do fator sorte também, né? Que aqui, nas eliminatórias, o Brasil sobrou, mas também a gente foi ver depois na Copa, só o Uruguai deu uma rivalizada aí com o potencial do Brasil. Nem a Argentina ciscou. De novo, no Mundial, se viu que o Brasil era melhor que eles. Melhor que a Argentina, melhor que o Uruguai, e os outros nem chegaram. Peru até morreu perdendo bem, né? Jogando bem, morreu apresentando futebol. O Peru... Eliminatória sul-americana é como o gauchão, engana. E vai ter um momento que vai classificar 7 de 10. Né? Agora classifica 5, né? E vai classificar em algum momento 7 de 10. Classificam 4 e 1 para repescagem. Né? 5. Porque é muito difícil perder a repescagem. De qualquer forma, pode se perder, mas 4 ou 5. E agora vamos convidar mais 4 ou 5, né? Para poder engrossar o caldo das eliminatórias sul-americanas quando forem 48. Vai ser Curaçao, Suriname, não sei mais. Até Trinidad e Tobago já andou fazendo alguns estragos. Mas voltando ainda para a Copa, o que a Copa resgatou, me parece assim, né? Minha opinião, ele resgatou algumas funções que a gente já tinha esquecido. A do centroavante, não esse fincado na área, mas esse centroavante que é o que se movimenta. Ficou orgulhoso de ter o Damião no teu time, daí? Né? Olha, tem gente aí já falando nos pontas de novo. Né? E aí, é por isso que eu falo muito da década de 70, né? Ou seja, nada que não se tenha jogado no passado. O que se está implementando agora é velocidade e preparo físico. Overlap em ponto futuro, o jogador polivalente que o Cláudio Coutinho falava. Isso aí diagonal. Os 3 zagueiros também, que vários times jogaram com 3 zagueiros que a gente... Os 3 zagueiros foi 78 sim, o líbero. O líbero na década de 70 e o 3-5-2 com o Menotti na seleção de 78. Que nós introduzimos em 90 com o Lazzaroni. Que tínhamos 3 bons zagueiros. O Galvão era bom zagueiro também. E em 2001 a gente foi campeão do Gauchão da Copa do Brasil jogando com 3 zagueiros. Sim. Que nem quando eu cheguei aqui, tu estava falando, o Alex vai dar uma chegada e tal. O que seria do Mauro Galvão sem o Alex Xavier? O Alex Xavier levantava os caras. Que seria de nós, né? Que dava uma chegadinha e ele só na sobra, só pegando a rebarba, né? Mas pegava bem, né? Pegava bem. O jogador, saía... Foi o zagueiro mais inteligente que eu já joguei. O cara é excepcional. Hoje eu vejo muito, ele faz muita... O Jeromel faz muita leitura de jogo igual o Mauro Galvão fazia, então tem um perfil parecido. Mas era um jogador que a gente olhava para trás, ele estava sempre bem colocado, sempre bem postado dentro de campo.
tinha uma visão periférica do jogo muito boa. Então, era um jogador diferenciado mesmo. E eu, nessa Copa do Mundo também, eu fiquei percebendo muito isso, que não acontece geralmente aqui no Campeonato Brasileiro, nos nossos campeonatos aqui, jogar com 3 zagueiros, né? E também teve bastante clubes jogando, bastante times jogando assim. Vejo também que sobre os dados de velocidade, né? Tinha muito contra-ataque, teve bastante contra-ataques essa Copa do Mundo. 2 linhas de 4 muito perto, não espaçadas. Tinha uma linha de 4 postada atrás, a primeira linha postada, 25 metros no máximo, 30 metros, a outra linha já estava na frente, né? E quando tinha essa posse de bola, o contra-ataque era muito rápido. Então, eu acho por isso esses dados de jogadores rápidos durante uma partida na Copa do Mundo. Só para não perder a deixa do Galvão, o Pinga, segundo o Enzo Berzot, seria o maior zagueiro do mundo, disse naquela Olimpíada de 84, ou um dos maiores zagueiros do mundo, para não exagerar, porque o cara nunca sabe qual é o conteúdo completo da história, né? E disse que o Mauro Galvão foi o melhor jogador que ele viu jogar na zaga. Aí perguntei sobre o Figueiredo e tal, dizia, eu era muito jovem e tal, mas os que eu vi com um olhar crítico, o Mauro Galvão foi o melhor. E aí, para ver como ele e o Aloysio eram bons, muito bons, eles tiveram que deslocar o Mauro Galvão para a lateral esquerda, para ter lugar para o Galvão no time do Internacional. E não era um Inter vencedor, era um Inter que tinha uma baita defesa. Tafarel, Luiz Carlos, Aloysio, Pinga, Mauro Galvão ou André Luiz, né? Mas era um Internacional sólido a partir da defesa. E aí depois do meio campo para frente era um time comum, time que tinha dificuldades. E aí o Pinga me disse essa semana que o Mauro Galvão foi o melhor jogador que ele viu jogar na zaga. Diga. Na Sul-Americana já está 1-0 para a LDU contra o Vasco. 8 minutos de bola rolando lá em Quito. O Vasco é um time frágil, né? Nós vimos contra o Grêmio. Se o Grêmio está 11 contra 10 num dia inspirado, revertia para 4-1. Né? Mas aí não tem. O Grêmio não acertou nada contra o Vasco. E olha, o Grêmio é de acertar quase tudo. O Grêmio está com o Ibope em alta ainda. Fez um jogaço contra o Atlético Mineiro, mas contra o Vasco da Gama. Mas eu ouvi que o Jorginho está poupando 3 titulares. Ele preservou alguns titulares então, que estavam com maior desgaste. Não quer ficar. Não, e ele preservou. E alguns que... Ele priorizando o brasileiro, com certeza. O Vasco não tem um plantel muito grande. Com certeza vai priorizar um campeonato e vai. E perdeu o craque, né? Paulinho. Se tem o Paulinho, é certo que não cai. Mas perdendo o Paulinho, tem que abrir o olho. Mas o Jorginho colocou só um atleta dos que iniciaram a partida agora com a LDU como titular, não jogou em Quito ainda. Então ele usou um pouco desse artifício de colocar jogadores que já conheciam a altitude, que já tiveram uma experiência lá, para tentar suportar um pouco a pressão inicial da LDU. Não deu certo. Ou que estivesse descansados também para ter... mas descansados também para ter... Eu vi que o Vitor Sedelli não concorda com a análise do Pinga que o Galvão foi o melhor zagueiro. Olha... Para mim ele foi um grande zagueiro. Agora, Gamarra, Figueiredo, isso assim, os Célio zagueiros... Silva, Índio... Os zagueiros têm os seus momentos, né? O próprio Figueiredo, ele falasse, Gamarra, Aloysio, sei lá, Marinho Pérez, que fazia dupla. O Hermínio jogava muita bola também. Teve, e outro, o próprio Antônio Carlos, o Juan, tem vários. O Brasil, ele sempre foi... Não, falou do Inter. Não, eu sei, mas o Brasil sempre foi um bom celeiro de zagueiros, assim. Os 2 Ricardos eram bons, os 2 o Moser Ricardos, era bom. Só que, é claro, o zagueiro, para se sobressair, né, ou ele faz essa função ali que é o do líbero, né, que é aquele que chega um pouco mais no meio, né, nesse sentido, assim, porque na realidade o futebol sempre é muito voltado para o ataque, né, e para a meia. Agora, de fato, o Mauro Galvão era um baita de um jogador. Iniciou com 17 anos no Internacional, já vestindo a camisa de titular. É difícil um menino de 17 anos, como zagueiro, já sair titular. Isso é complicado. Vocês estão citando os principais zagueiros da história do Inter. O Lúcio... Mauro Galvão que estará aqui, ele se comprometeu. Disse, quando eu chegar em Porto Alegre agora, na próxima vez, vou ligar e vou ao programa. Próxima oportunidade. Porque quando eu liguei, disse, estou no Rio já.
perdeu a tua chance. Eu iria no programa com todo prazer. Não tem como fazer à distância, enfim, mas vocês estão citando os melhores zagueiros do Inter na história. Não citamos o Índio Não, ainda. o Lúcio entra em um top 5 ou top 10 campeão do mundo? Mas entra. Não, porque Na minha opinião, entra. Aqui... E o Inter de 97 foi um bom time. O Nacional de 97 foi um bom Porque time. há quem tripudia do Lúcio, dizendo que era quebrador, que queria. Não, é o contrário. Se tem uma mania de tentar desmerecer as pessoas, né? É que sabe o que é? Na comparação e nas conquistas, é difícil de enquadrar. É difícil até de enquadrar o Aloysio e o Pinga mesmo. Pinga se lesionou, perdeu. Quem sabe o Inter fosse campeão naquele ano de 87 brasileiro. Né? E o Lúcio, naquela época, ele estava subindo, eu também estava chegando no Grêmio. Ele conseguia, como zagueiro, se destacar mais que os outros Muito mais. E é difícil, Ele como zagueiro, conseguir se destacar mais do que o atacante, por exemplo, que o meia. E ele era o jogador que mais se destacava pela força, pela vontade dele. Eu comentei o jogo que o Inter... Eu e o Haroldo de Souza estávamos na cabine lá em Brasília e o Flávio Dalpisol fazendo reportagem. Terminado o jogo, o Flávio, das reportagens do Internacional, vai levar o zagueiro Lúcio. O rapaz tomou 7. Aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o representante do Inter, em Brasília, antes do jogo. Eu estou passando algumas informações de alguns jogadores. Então já tinha uma observação prévia. Mas aquele jogo, tomou 7, não teve como se destacar. O Inter fez 7-1 no Guará e o Lúcio acabou vindo depois, junto com a delegação, para Porto Alegre. O Lúcio foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, junto com o Clayton, com o Odair, né? Com o Fábio Pinto, com o centroavante Manuel. Aquele. Foi o último campeonato. Foi o último campeonato, faz 20 anos já, que o Internacional não ganha, faz 20 anos. Diga, Maurício. O Clayton, que foi confirmado como técnico do Cruzeiro de Porto Alegre para a Copinha. Ah, é? Foi confirmado hoje, bom. oficialmente. Mais uma chance pro Clayton, tem que aproveitar. Já treinou o Aimoré, já treinou o São Paulo de Rio Grande. Treinou o próprio Cruzeiro ano passado na Copinha. Ele não pode se queixar da sorte, hein? Olha, tá aí o Alex Xavier sabe que mesmo para arrumar vaga nesses times médios, pequenos do Rio Grande do Sul, é difícil. É sempre assim, né? É difícil de ampliar o leque. A oportunidade está sendo dada, tem que saber aproveitar, né? Mas o Clayton tá começando, é um cara que jogou muito tempo, sabe o cheiro do vestiário, como a gente fala, né? Então tem tudo aí para conseguir dar certo, mas como tu falou, as oportunidades elas são raras, né? A gente tá num começo de carreira, né? Eu também estou nesse começo, conseguir fazer bons trabalhos e assim mesmo é difícil. Então, o esportivo? Mas o esportivo 2 anos e o Brasil de Farroupilha. Mas e assim mesmo é a dificuldade, principalmente no segundo semestre aqui no Sul, né? Eu estou percebendo isso, que é uma dificuldade muito grande no segundo semestre, mas que faz parte do começo da carreira de todo mundo. Treinador é que nem... O Barra agora aí, tá surgindo o Barra. Como é que é o nome dele? Barra. O mercado Barra do Quaraí? De Santa Catarina. Tem um Barra aqui que vai disputar com a Copinha. Tem outro aqui. É de uma dissidência lá de Alvorada e deve jogar no campo ou do São José ou do Sapucaense. Tentou jogar na Ou então vai jogar em Três Coroas. Aí já começa a ter uma identidade. Sabe qual é o outro que vai jogar a Copinha? Soledade. Tem 20, né? Na 20, Copinha. 22. Isso é uma coisa que o nosso noveleto... Bom, ele agora está mais na CBF, mas que ele deveria ver. O campeonato gaúcho, a rigor, ele tinha que ter 6 meses. Essa é a minha tese. Ele deveria começar em outubro. E a dupla Grenal e a dupla, por exemplo, Caju. o Brasil e o Juventude que estão na B. série, né, os dois da Série A e Série B, eles tinham que entrar agora, assim, no final de fevereiro. Já houve campeonato assim, hein? Já houve. Era o super campeonato. Faz um super campeonato com as primeiras fases, com as primeiras fases, com os clubes, né? Digamos, entre aspas, menores, mais estruturados, né? E eles vão avançando, né? Faz uma premiação por fase. Mas e tem grana para isso? A TV compraria um campeonato? Não. Em primeiro lugar, Maurício, vamos começar a esquecer a TV como alguém que vai começar, né? Já esse ano já terminou. A TV, ela, até por causa dessas novas mídias aí, né? Ela não vai ser a grande pagadora
né? E outra coisa, para o futebol gaúcho, quando nós estamos falando do interior do Rio Grande do Sul, né, interior de Santa Catarina, interior do Paraná, a TV nunca chegou. Ainda mais para os clubes do interior. Se não tiver um patrocínio, dependendo da TV... Mas os clubes do interior ganham aí, se 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 da cota de TV do Gauchão. Nesse campeonato, que é um campeonato pequeno, que serve tão somente para esses clubes, né? Agora, eu acho que a gente tem que pensar numa estrutura maior. O Facebook comprou agora a Liga dos Campeões, né? Comprou a Liga dos Campeões e alguns jogos da Libertadores. Pois é, e alguns jogos da Libertadores. Tá. É o próprio Facebook que vai administrar. Agora, em termos regionais, como é que funcionaria isso? O Facebook não vai se interessar por competição regional. Não, mas daqui a pouco mais, Rec, vai ter empresa... Que vai se especializar nisso. Que vai ter empresa, exato. Que vai concorrer com o Facebook. Óbvio, e se tu regionalizares as primeiras fases... O YouTube não estava transmitindo o Paranaense? Exato. E se as mas aí é diferente, regionais, por exemplo, né, tu tem que ter a comunidade, né, e os empresários das comunidades, né, eles vão se interessar. É muito mais fácil tu criar as rivalidades regionais e ir avançando aos poucos. Tu acha que vai melhorar, então, para os clubes do interior? Até ajeitar as melancias e tal, complica. Eu acho que enquanto não tiver um pouco de inteligência e boa vontade, enquanto o futebol ele é diferente sob vários aspectos. O futebol do Grêmio e do Inter não é o futebol da dupla Caju, do Brapel, não é o futebol do Sapucaense. Quer dizer, então como é que tu pensa o futebol? Quando a gente fala em calendário, né, a CBF, por exemplo, ela deveria já, o futebol brasileiro para esses grandes clubes, já deveria ter estruturado o calendário na forma do europeu, ou seja, do hemisfério norte. Nem vou falar de europeu, vou falar do hemisfério norte. Isso vale para Grêmio e para Inter aqui. Né? Mas como é que a gente teria jogo de campeonato brasileiro com 35, 40 graus em janeiro? Não, porque para adaptar o calendário europeu a gente tem que ter jogo em janeiro, tem que ter jogo em fevereiro. Cara, e aí está quente, mas né? isso pode ser, mas o jogo pode ser feito às 6 da tarde. Ponto. Agora, o que não dá também. É a mesma coisa. O que adianta o jogo segunda-feira à noite, 9 horas a 10 graus ali no Beira-Rio? É a mesma coisa. Então, o que falta é um pouquinho de cultura, um pouquinho de inteligência. Eu acho que enquanto tiver assim, duas grandes instituições, uma bancária e outra de rede de comunicação, mandando no futebol desse país, né, as coisas não vão evoluir, porque eles veem o futebol tão somente como um negócio, como é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um grande negócio. Aqueles que tentam enxergar, até o público que vai lá é diferente. Aqueles que tentam enxergar o os caras já se organizam para 4 anos antes. O que tem a ver com... Aí a gente está falando em VAR, né? Está falando em VAR em Copa do Mundo e nós estamos falando da copinha aqui com... mas lá no Peru teve um lance aí nesse final de semana que os caras improvisaram o VAR. O fotógrafo conseguiu... Eles foi encantado com o Peru lá com... Sim, fizeram aquele vídeo lá da Várzea que a gente mostrou aqui no programa, que é os caras levando uma TV... Mais ou menos isso fizeram lá na Copa do Peru. Tinha uma piada aqui, né? Invade com a televisão no colo e mostra pro cara. E é o árbitro de vídeo. Mas lá o cara mostrou num celular, olha aqui, ó, a bola entrou e depois saiu por um buraco da rede. O árbitro foi lá, fez o gesto do VAR e deu o gol. É sensacional, né? O cara meteu o celular nas fuças do cara, o cara vai fazer o quê? Porra, tô vendo aqui o que eu vou fazer. A Copinha tinha que ser um campeonato paralelo com o Campeonato Gaúcho. A primeira, a segunda e a terceira. O ano inteiro. Peraí, vamos ver essa tua ideia aí. A primeira, a segunda e a terceira são até o meio do meio do ano. Tá? Aí depois acabou o gauchão, não se preocupa mais com o futebol do interior. Essa copinha aí é para quem tem um patrocínio, TV não tem, ninguém vai ajudar. Eu sei porque eu já vi. Eu acho que agora... Se não tiver um patrocínio, a TV não vai ajudar. Eu acho que essa se o campeonato, o gauchão, a primeira, a segunda e a terceira acabou agora, já do meio do ano, o resto é Grêmio, Inter, Juventude, e um ou outro que está na Série D ou Série C. O Canal 20 aí, 200, está transmitindo o futebol de salão. Terceirizou lá e tal, e está conseguindo se manter. Vamos ver, tomara que dê certo. Daqui a pouco a Ubra mesmo aqui. Uma Via é uma dessas TV. Esses canais alternativos, com a força
de YouTube, de Facebook, não sei o que, numa parceria, dá para encarar. Essa é Porque agora a tecnologia é muito mais fácil. Tu não precisa mais levar aquela parafernália, tem que contratar um caminhão, como nós fizemos aquela transmissão quando a Guaíba tomou o gauchão da RBS. Tinha que contratar um caminhão, tinha que terceirizar, era o Paulo, né, o Valmir? Nosso pipoca, o Paulo é que fazia a transmissão. Porque como é que uma televisão vai, de vez em quando, transmitir um grande evento e ter uma infraestrutura de primeiro mundo? Porque, tem que ter 8 câmeras, 9 câmeras, 10 câmeras já naquela época, para não fazer feio. Mas faz e a a TV live Guaíba não fez feio. Contratou, mas terceirizou. É o que vai acontecer. E agora não, o Facebook tal, com 3 ou 4 câmeras bem localizadas. Essa é uma ótima ideia, Rec. Até consegue ter a quantidade de câmeras. Essa é uma ótima ideia, porque é um público o Paulo Brito enorme. Transmitindo o jogo aí. É isso que eu ia falar agora. Pelo Facebook, o celular foi lá e fez uma live e botou o jogo ao vivo. Na hora ele falou que foi uma excelente... Teve não sei quantas mil visualizações, tinha muita gente vendo. E com celular, que nem tu falou, tu ia com um caminhão cheio de coisa, hoje em dia não precisa mais isso. Derrubou mais 7, 8, 10 mil acessos simultâneos. No futebol de salão, que tem muita força no interior, hein? Tem público. Tem público. Porque o produto é bom, ele pode ser, ali em Carlos Barbosa, pode ser bom produto para aquela região. Né? Por isso, quando tu cria rivalidades regionais, né? De novo... Porque o futebol tem aquele público que vai olhar qualquer divisão que tiver, não tem... A Copinha tem cidades que não tem clube com possibilidade de chegar nem na Série B, Soledade, Barra, Real de Capão da Canoa, São Borja... São times. O São Borja agora está indo para passar, né? Mas pelo Rio Grande pode ir para a divisão essa de acesso. Henrique, tu acha que alguém do Inter e do Grêmio não vai estar olhando esse jogo do Soledade para ver se tem algum jogador lá? Claro. Sempre tem um olhar. Não, os empresários têm, a audiência dos empresários você vai ter. Mas em relação a... Eu não vi ainda nesse meio, em tudo que é tipo, eu não vi um modo mais fácil de ganhar dinheiro do que no futebol. Todo mundo ganha. Não, é só tu fazer um trabalho bem feito, com esses atletas novos que vem vindo. O Arthur é um caso. Olha quanto rendeu pro Grêmio. E aí eu vou te perguntar... No interior sempre tem jogadores. Os semi-prontos, porque divisão de base, a gente fala que é uma menina dos olhos, tem que ser, a galinha dos ovos de ouro, tem que ser, tudo tem que ser. Porque é ali que nascem os grandes jogadores, tem a cara do clube, tem o gosto pelo clube. E os semi-prontos, por exemplo, Damião, o Arthur já veio com 14, já era quase semi-pronto, porque hoje tinha 14, daqui a pouco é velho. O Nilmar veio semi-pronto. Vem vários na minha cabeça, Luan, o Everton veio um pouco mais longo, mas também tinha 13 ou 14 vem tudo do interior pronto já, né, Henrique? Já vem com... uma bagagem. Vem tudo da observação. O que vocês acham? Porque custa caro ter desde os 7, 8, 9, 10, 11. Claro que algumas escolinhas são pagas. E de certa forma tu nem pode ter dos 7, 8, 9. Só pode dar alojamento a partir dos 14. Não, alojamento sim. Então, mas a escolinha funciona. Mas tu não consegue ter vínculo com o atleta antes dos 14. Claro que não. Então é muito difícil. Eu acho que eles vão mudar essa lei de novo. O primeiro contrato profissional vai ser a 15 ou 14 anos. E aí o pai é que vai ter que assinar. Não tem nada ainda. Estão mexendo sobre esse tema aí, mas era uma coisa importante. Alguma coisa tem que ser vista, porque proteger o atleta, né? Mas o Manu esse do Grêmio, hein? Ninguém nem sabe onde está o Manu esse do Grêmio. Ninguém sabe onde está. Em Barcelona, né? Parece que está lá. Ele está lá ainda. Está lá porque ele morava no condomínio lá onde eu moro e com o pai dele. E de vez em quando eles colocam lá no Facebook, eles se encontram lá ainda. O que vocês acham do semi-pronto? A gente que trabalha nesse meio, acho importantíssimo, né, Rick? É que nem você falou, de repente uma TV Ubra começar a mostrar... Eu não sei, esse jogador que chega quase pronto para a Grêmio Internacional. Sim, mas é o jogador que vem do interior, entendeu? Desculpe. A gente está no meio desse meio que não sabe, qualquer lugar pode ter um jogador de qualidade, né? Como o Grêmio e o Inter tem condições de ir buscar fora, como o caso do Arthur, que foi buscar em Goiás, né? Que ele morava, conseguiu ter um olheiro lá e tal. Os times daqui do interior, o que tem? É a visibilidade de uma TV, de um Facebook, que alguém possa estar mostrando. Por isso que eu acho importantíssimo esses jogadores chegarem quase prontos para a dupla Grenal. E outra, os clubes têm transmissão. O Aimoré
transmitiu a subida dele para a primeira divisão. Se lixou, se tem televisão. O Avenida fez isso. A vida. O Avenida fez isso, o Aimoré fez isso, e tu vai ver que agora, ano que vem, vai ter alguma TV que então, vai fazer. O Ipiranga os gols aqui do Aimoré, uma transmissão nítida. Mas a transmissão essa dos gols do acesso ao Aimoré foram de uma TV que acompanha o Ipiranga. Então tá. Então, é uma TV que acompanha o Ipiranga, mas que faz Série C. Serve de exemplo. Essa TV ela acompanha o Ipiranga, onde todos os jogos. Enquanto tu estás falando isso, por exemplo, existe ainda um pouco de carência, né, da transmissão agora das categorias de base. Né? Hoje, casualmente hoje teve um jogo o Inter até foi desclassificado da Copinha, do Sub-17 de BH, né? BH. Mas as outras também, né? Eu não tenho dúvida que pro público do futebol, né, que gosta do futebol, se tiver a transmissão ali do Sub-16, Sub-17, Sub-14, não importa, tem público para olhar o jogo, para olhar o atleta. Agora o que nós temos que discutir é o seguinte: onde é que se transforma isso em dinheiro? Bom, mas é que tem, tem coisas assim, ó. Tem que começar. Nessa nova linguagem que a gente está aprendendo aqui de transmissão, dizem aí que essas redes sociais, tipo Facebook, Twitter, o produto é a própria pessoa que está ali. Esse é o produto, né, do Facebook e do Twitter. Ou seja, tu tem que ter gente nas redes sociais. Por quê? Porque são essas pessoas que elas vão adquirir, vão ver. O produto são as informações dessas pessoas. É o perfil da pessoa. Então, é isso que talvez a gente tenha que mudar. O evento, talvez, ele possa ser até gratuito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo... O número de acessos dá dinheiro. Os Estados Unidos, que se preocupa muito com a questão da imagem, né, já relatei esse caso na NFL, que eles estavam diminuindo o público no estádio e as TVs pagam muito bem. O que as TVs disseram assim? Vocês tratem de preencher, botar gente dentro do estádio, porque é ruim transmitir estádio vazio. Ou seja, porque tu tá passando na televisão, tu vê um estádio vazio, não dá credibilidade. Tu já nem... Não quero ver esse jogo, mas não tem nem público lá. Não tem lá, eu vou estar vendo aqui. Então tem muita coisa a ser mudada nesse sentido do negócio. Vitor, eu sei que tu tem um compromisso e hoje vou te liberar mais cedo. Excepcionalmente, vamos prescindir do teu talento. O Juninho Capixaba saiu no vídeo, está me informando aqui. O Bruno. Olha aqui, o Inter também realizou treinamento fechado hoje pela manhã. O Internacional realizou treinamento... exatamente. Se eu continuar falando aqui, eu vou me atrapalhar, mas em todo caso pode continuar, não tem problema nenhum, podemos ficar dialogando no ar aqui. Enquanto vocês dialogam aí, Rec, 32 do primeiro tempo, Fluminense 0, Palmeiras 0, e a LDU tá ganhando de 2-0 já do Vasco na Sul-Americana. Eu tirei da ordem aqui e falei também, eu tinha que ter pulado também. Olha aqui, o Internacional realizou hoje pela manhã treino fechado, pela manhã, o Odair faz mistério sobre a equipe que vai enfrentar o América Mineiro amanhã às 8 da noite em Minas Gerais, e tem como fazer mistério agora, porque agora o Internacional tem excesso do contingente. Para escalar Nico, D'Alessandro, Damião, Luca, Potker, Rossi e não sei mais quem no mesmo time, Patrick, Edenilson, do meio para frente. Não, excesso não, para. Excesso do contingente, excesso? Só jogam 11? Sim, mas uma coisa é excesso no elenco. Outra coisa é ter 11 que joguem. Então dá de repente aí o time, vamos ver. Não, é assim, é o que tem ali atrás, ali, o goleiro, o Zeca. Aliás, o Odair já inventou o Zeca no primeiro jogo no meio, quer dizer, já errou. Né? Os dois zagueiros tem que jogar o Cuesta e o Moledo, mas não tem o Moledo, aí já deveria jogar o Klaus, mas aí joga o Danilo Silva. Quer dizer, o elenco não é tão elenco. O outro lado é o Iago mesmo. Agora, o meio, para mim, é muito tranquilo. Não joga o Dourado, tá? O meio é muito tranquilo. Quando o Dourado puder jogar, é Dourado, Patrick, D'Alessandro, o Nico atrás do Damião e do Potker. O Edenilson fora, então. Mas olha, o Edenilson, lamentavelmente... Casualmente... Lamentavelmente, se fizerem aí sim a coisa do chamado scout, um meia que não entra na área, um meia que não chuta, que ele só faz o passezinho lateral. Não dá. Esse tipo ele serviu muito o ano passado na Série B. Né? E agora, como houve a renovação de contrato, fica complicado para um cara como o Odair não escalar.
né? Resolve o primeiro tempo jogando o D'Alessandro, o Damião. Depois, então você não até o Edenilson entra. Tá, você não colocaria, então, nesse caso, o Zeca na esquerda e o Edenilson na direita? Cara, olha aqui, ó, se tu tem um bom jogador... Não, ele tá falando botar o Zeca na esquerda. Não, O Zeca na esquerda e o Edenilson na direita. Não, aí tu já tá... O Zeca foi campeão olímpico na esquerda. Deixa ele no lugar onde ele está funcionando. Eu acho que é isso. O Internacional é um time que ele está ainda em formação e necessita dessas consolidações. Olha, surpreendentemente eu concordo em 100% do que você falou. Não tem Como assim, hoje... infelizmente? Surpreendentemente? Por que surpreendente? Eu só tenho uma dúvida e uma questão aí. O Alex Xavier pode dar o time dele também. Entre o que pode render o Potker, o que pode render o Luca, o que pode render o Rossi, o que pode render o Wellington Silva, para mim é tudo a mesma coisa. O tamanho é tudo igual. O Potker até pode surpreender, fazer um gol esperto como fez agora, pode ter boas arrancadas, pode jogar até de cabeça erguida. Mas o Wellington Silva aí faz um golaço num jogo. No outro, o Rossi está aceso e faz um gol contra o Corinthians de repente, assim, o zagueiro vacila, ele já mete para dentro. O Wellington faz um gol bonito, o Potker faz um gol de rebote. Para mim, o Luca dá uma paulada de fora da área, pode fazer o gol, mas tudo pode. Os outros todos eu concordo. O Nico o D'Alessandro o Dourado Então, agora os outros pode. E aí colocaria o Klaus também na zaga, não tenha dúvida. Agora eu acho que o Klaus está vendido. Não tem explicação. O Daír assiste o programa todo dia. Não tem explicação, amigo Daír. Não tem. Não tem. Como é que o cara vai entender? Danilo Silva falha e se garante. Tá, depois que o âncora concordou comigo, eu já posso ir embora. Ganhei o dia hoje. Não, mas eu estou aqui até para discordar, mas eu até disse, é um time que eu não tenho dúvida. E outra, se o D'Alessandro não tem condições de jogar 90, joga o que puder. Porque o D'Alessandro é inteligente para levantar o bracinho e sai. De preferência, se é assim, a tua tese, só pode jogar 45 minutos, de preferência joga os primeiros 45. Porque não adianta nada tu tentar dizer, vai jogar o segundo. Pô, mas se no primeiro já tomar um gol, tu já entra no segundo pressionado. A estratégia do Inter é um pouco diferente. É jogar o máximo possível com o D'Alessandro em Porto Alegre. Só que, Rec, vem um planejamento, na minha opinião, deve estar acontecendo isso, vem um planejamento já antes do treinador, vem um planejamento para o D'Alessandro. Ele não pode jogar, tudo bem, ele pode jogar 30 minutos, 40, 45, aí cabe ao treinador sim escolher se é o primeiro ou se é no segundo tempo. Mas deve ter uma preparação já... A gaveta... Do preparador físico. Cristiano. Com certeza deve ter uma pré-programação para ele. Mas qual é o teu time, Xavier? Quer dizer, depois do... eu na minha opinião, o Inter, quando não joga o Damião, não funciona. Lá na frente. Quando o Damião não tá com o pivô lá para segurar a bola, para botar a bola para dentro. Agora foi um caso... Clarei o jogo do Inter com o Damião. O Inter na Série B, eu assisti, acho que a metade do campeonato eu assisti todos os jogos do Inter, lá no Beira-Rio. E o Jonathan Alves? O da Série B. Mas eu tô dizendo, aí eu tô falando do Damião. Agora ficou mais fácil de funcionar. Sim. Eu tô concordando contigo. Não tem o Damião. O Jonathan Alves acho que consegue fazer a mesma coisa. A característica um pouco parecida, né? Esperamos que ele se adapte o mais rápido possível. E eu não sei se não é mais técnico que o Damião. Eu digo não sei porque eu vi pouco. Eu também não fico chutando. Aí tem um colega meu que nunca tinha visto jogar e tinha visto tudo. Tu acha que ele é mais técnico ou não? Eu acho que é um pouco mais técnico. Mas o que o Alex está colocando, e está colocando bem, porque é da função, esse viu lá dentro, é a função do atleta, né? Hoje quem tem um atleta como o Damião e o Jonathan, né? Olha só, o Flamengo agora, quando eu acho que essa dupla ali, Guerreiro e esse Uribe, quando esses dois se encaixarem, que um joga mais pelo lado... Já está secando o Grêmio, isso aí é tudo para tirar o Grêmio da competição. Mas o que estou falando no Flamengo, não mas estou falando do Grêmio. Quem é que joga contra o Grêmio na Copa do Brasil? Não sei, não acompanho. Já está fazendo um planejamento? Não, eu sei que na Gávea já. Já está escalando o time do Flamengo. Já se transportou para a Gávea. Eu estou te vendo lá na Gávea, lá falando com os técnicos. Já liberou o Guerreiro, já. Isso, já botou o Guerreiro em campo, já botou o Uribe. Que tá uma confusão, uma hora tá, uma hora não tá. Mas uma hora tá, outra hora não. Uma hora pode, outra hora não pode. Já botou o Uribe em forma. Mas é bom esse Vitor Marcos Paquetá tá jogando legal. Paquetá, ele tá sabendo tudo. Não, uma questão A zaga deu uma firmada ali. Do D'Alessandro também, né? Eu acho que
em cima desse planejamento que ele tem para poder entrar. Até o próprio Odair é complicado chegar e colocar para não perder o comando do time, para ter o comando na mão, né? Para ter o plantel na mão dele, que eu acho que ele tem. Ele estava para ser mandado embora na segunda rodada do Brasileiro. Mantiveram, ganhou 5 seguidas, voltou bem, tá fazendo um bom trabalho, fizeram certo. Foi o que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio começou a fazer esse planejamento, começou a dar certo. O Inter está seguindo essa linha com o Odair. Então, o D'Alessandro é um jogador essencial para o Inter também. Deve ter um planejamento para ele. Uma coisa que me preocupa bastante na dupla Grenal até é Michael e D'Alessandro, machucando bastante. São muitos jogos, um em cima do outro, e esses dois jogadores que o Grêmio precisa e que o Inter precisa, na hora que tá tendo essa dificuldade, que faz parte da carreira também do atleta. Já voltamos. Tô liberado. O Grêmio agora em 7º lugar com 23 pontos. O Grêmio enfrenta o vice-líder São Paulo amanhã 7h30 na Arena. O Tricolor realizou treino fechado hoje pela manhã no CT Luiz Carvalho. Somente no final das atividades os portões foram abertos. Cortez, Léo Moura, Ramiro e Jael não estavam participando. Não participaram hoje pela manhã. Fora da partida contra o Vasco, Cortez será desfalque mais uma vez. Marcelo Oliveira, improvisado. Pode haver uma mudança de sistema que eu não acredito. E Juninho Capixaba já saiu no bid. E é o segundo dia consecutivo que o Léo Moura não treina. O jogador ainda é dúvida para a partida. E o Ramiro e o Jael, em princípio, não treinaram, mas também não preocupam e devem atuar. A suspensão do André é o único fato que chama mais a atenção, e o Jael vai jogar no seu lugar. E Kahneman está voltando, Michael está voltando, e o Renato, para variar, não divulgou a lista dos que concentram. É coincidência, Rec, o Grêmio divulgar que não aceitou a proposta do Cagliari e o Kahneman voltar? É mera coincidência? A virose curou quando o Grêmio disse que não aceitou a proposta da Itália? Mas acho que estava previsto que ele voltasse agora, né? Mas ele tinha virose até o Grêmio dizer que não aceitou a proposta. Uma fonte até que discutiu com uma publicação que eu fiz na internet, dizendo que o Kahneman realmente estava gripado no final de semana. Que não teria condições de jogo, porque eu cheguei a dizer que ele podia estar com italianite, né? Daqui a pouco, sabe como é que é? Volta para a Itália, se apaixonou. Provável Grêmio: Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Everton e Jael. A expectativa de público é baixa, pouca venda antecipada de ingresso. E o executivo André Zanotta confirmou ter recebido e recusado a proposta oficial do Cagliari da Itália pelo zagueiro Kahneman. E, segundo falam na Itália, Sky Sports, 3 milhões de euros era a proposta. Já voltamos. Só tem um jogo aí, né, Maurício? Fluminense e Palmeiras. O jogo começou às 19h30. Depois, às 21 horas, tem o Atlético Mineiro com o Paraná. 9h45 tem Corinthians e Cruzeiro. E tem Santos e Flamengo. E esse jogo que está em andamento teve gol no final da primeira etapa. Gilberto abriu o placar para o Fluminense. Está 1-0 para o Flu contra o Palmeiras. Gilberto é o lateral. O lateral tem feito direito. gols, hein? E na Sul-Americana tá 2-0 para a LDU com o Vasco, os 2 jogos no intervalo. Olha aqui, ó, vamos ligeirinho aqui, alguns recados. O Alex é que nem os bastidores. Se não trabalhar bem, os âncoras do programa não faz a parte certa, ou seja, não aparece o nome dele como protagonista. Sidney de Canoas. Não entendi.
O Alex, acho que ele queria dizer, é que nem os bastidores, se não trabalhar bem, os âncoras do programa não fazem a parte certa, ou seja, não aparece o nome dele como protagonista. Sidney de Canoas. Não entendi. Muito complicado o teu recado aqui, mas foi pro ar igual. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Aqui é o Everton de Canoas, o pai do Andes D'Alessandro. Vocês acham que o Jonathan Alves vai ser titular do Internacional? Não, acho que não, né? Acho que não tem lugar pro Jonathan Alves, né? Só quando não jogar o Damião, ou ele superar na técnica o Damião. Né? Ele vai disputar com o Damião, né? É uma disputa aberta. Só tem que ver que Jonathan Alves também vai chegar aqui. Se é o do Júnior de Barranquilla, que não foi bem nesse ano, ou se o do Barcelona, que veio ano passado aqui e fez tudo que fez na Libertadores em especial. Olha que o Mauro Lau está dizendo que ao insucesso da seleção ele imputa as lesões, sobretudo do meio-campo. Pois é, já falamos bastante sobre os parças do Neymar. Eu acho que o cara tem que ir para a Copa do Mundo pensando na Copa do Mundo, não é agradar toda a família, mais os parça, mais a mãe do Badanha, né? Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Como disse aqui ontem o Gerbasi. Pois é, o pai do Neymar é que destratou a repórter. A família de quem é que te falou isso? É porque a menina disse que houve uma reunião com os familiares. Não é que ele entregou tudo. A menina induziu ele a perguntar. Tá, mas e quais são os familiares? Diga, Maurício. Bom, pegou pesado também naquele áudio, enfim, que acabou depois ela divulgando. Umas mensagens do Facebook. Às 3h30 da manhã também, acho que ela ligou de propósito para o cara perder a paciência. Vamos testar o tamanho da paciência do pai do Neymar. 3h30 da manhã. Mas daqui a pouco também não sabia aonde ele tá, né? 3h30 da manhã na Europa, aqui ainda é noite, ou aqui 3h30, lá é de manhã, não sei. Pois é. Ela não tem como saber em que lugar do mundo ele tá, né? Eu sei que ele gostava das queridas, porque os clubes interessados no Neymar na época sempre tinham alguma festinha esperando. Diga, as mensagens o velho gostava, o velho. As mensagens do Facebook que tá aí na tela, facebook.com/Luiz Carlos Rec, o Felipe Soares de Floripa tá na audiência. O Carlos de Carazinho diz que está confiante no Hexa ou no Tetra e quem sabe também no Tri. Então ele tá confiante em tudo, quer ganhar tudo. O Lucas Vidal está apostando numa goleada do Grêmio 3-0 contra o São Paulo. O Heleno Assunção, dá-lhe Grêmio, vamos para cima de São Paulo. Os torcedores querem que o Grêmio foque também no Campeonato Brasileiro. O Carlos Alberto Jacques está dizendo que o Tite tem que parar de levar bruxinhos, jogadores baixos. Enfim, é a opinião dele no nosso Facebook. São Leopoldo na audiência, diz o Moisés. O João Itamar diz que o São Paulo é uma equipe difícil de ser batida pelo Grêmio em qualquer circunstância ou local. Em geral, a estatística deve ser favorável ao São Paulo. O jogo de amanhã é uma incógnita, diz o João de Cambará do Sul. E tem mais um aqui. O Carlos Rodrigues está exaltando a vitória do Chavante, dizendo que o Chavante não vai cair. Muitos registros também de audiência em todos os lugares. Em Erechim está o João Matos, o Lucinei Werner está em Maravilha, Santa Catarina. Então, Maravilha. Maravilha tem muito gremista, tem um consulado forte do Grêmio lá. Tem o Tuxa. Eu fui conhecer ao lado de um posto de gasolina na entrada da cidade. Estava com a família indo para Foz do Iguaçu lá. E eu disse, eu vou parar em Maravilha. Pode ser que eu dê sorte, que esse cara não mora tão longe. Eu parei num posto de gasolina e perguntei, onde é que mora o Tuxa aqui? Vai a todos os jogos do Grêmio. Ele disse, aqui, do lado. Vai ali que tem uma sala que está tudo cheio de troços de Grêmio. Agora tem minha foto lá também. O Tuxa. Então, um abraço lá para Maravilha. Entreguem o meu abraço ao Tuxa aí. Uma figura simpaticíssima. O João Matos está dizendo aqui, parem de escalar mal com relação à escalação do Inter. Quantas partidas o Inter ganhou sem Dali e Damião? Eles têm que estar no time, caiam na real. É o recado dele. Pois é. Então ele está mandando um recado pro Odair. Porque nós, Ou é se gremista. ele estava falando comigo e com o Saidelis. o Saidelis, nós votamos os dois. Vocês querem o do Alessandro e querem o Damião. Já voltamos. Madelomba Casas e Construção.
casas de alvenaria e casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações, 3596-1048, ou pode ligar agora. Fernando está esperando a sua ligação para fazer um baita negócio. 98631-7709. 98631-7709. Fala agora com o Fernando, ou já vai visitando aí, ó. madelombacasaeconstrucão.com.br. Baita negócio, ou pelo Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto. Pode construir em qualquer bairro da Grande Porto Alegre ou até mesmo no litoral. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. E-mail reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Já tem um desconto maravilhoso, vai ganhar mais 10%. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. Maurício, intervalo? Os jogos no intervalo. Fluminense 1-0 no Palmeiras, LDU 2-0 no Vasco. Sequência da rodada a partir das 9 da noite. Esse jogo, essa é uma reação do Fluminense e que ajuda muita gente na parte de cima da tabela, inclusive Grêmio Internacional. Quando eu digo Grêmio, é porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Grêmio, né, o Alex Xavier? Então é bom ficar ali, sempre com um olho no gato e outro no peixe. Né? A gente não sabe qual é o planejamento do Grêmio esse ano. O Fluminense está reagindo. Está reagindo, né, com a dificuldade que está tendo, né, fora na estrutura, né, de diretoria e com dívidas, mas a meninada da base, os garotos da base estão dando conta do recado, né? Acho que Xerém está funcionando. Está funcionando. E aí bate no que a gente estava comentando sobre, né, os jogadores do interior, jogadores de base, que dão conta do recado e estão conseguindo fazer com que o Fluminense continue no mesmo patamar que estava antes, quando tinha a patrocinadora que estava patrocinando o Fluminense, né? Então, que bom que o Fluminense está conseguindo manter essa estrutura, esse time e essa meninada dando resposta. Fluminense que está chegando a 21 pontos, no momento é o 8º colocado, está 3 pontos atrás, por exemplo, do G4, que é a vaga direta para a Libertadores. Olha aqui, ó, o Nogueira de São Leopoldo está fazendo uma piada aqui, né? Dizendo que o Grêmio está trocando o brocador pelo Pedro do Fluminense. Essa é piada, né? E o Alírio de São Leopoldo está dizendo que o zagueiro, o Ayrton colocava todos no bolso. Não, mas nós estamos falando de zagueiros do Internacional. O Grêmio também teve grandes zagueiros. Tem a dupla agora que é maravilhosa. Tinha De Leon, Adilson, puxa vida, Oberdan. Né? Então, nós vamos ficar aqui. O próprio Cassiá jogava bem. Anchieta foi o melhor zagueiro de uma Copa do Mundo. Então, nós citamos aqui o Inter porque eu citei o Pinga, né? Sim. Citou uma menção do Pinga lá na Rádio Grenal. E mesmo quando o Grêmio foi vice da América, que estava vindo da segunda divisão, o Teco não se fez muito no futebol e tal, mas o William, zagueiro, teve uma boa passagem pelo Grêmio, foi pro Corinthians, foi bem também. Hoje tem um nome nacional, porque ele foi bem no Grêmio. O Baidec, Schiavi, que era para ser o... Baidec também, né? Baidec, puxa vida. Então, o Grêmio campeão brasileiro tinha o Nilmar, que era um zagueiro jovem, né? Mas o Grêmio tinha o próprio Baidec, tinha o Hugo de Leon, né? Enfim, olha aqui, o Alex jogou com o Mauro, jogava muito. Quem aparecia era o Galvão, isso que eu quis dizer. Bom, aí sim. Porque na hora, se ele me manda mensagem na hora, eu ia entender melhor. Melhor. Mas é isso aí, tá certo. Não, agora ficou perfeito. O parceiro, deixa eu ver quem é aqui, até para pedir desculpas para ele. Foi o Sidney de Canoas, tá certo. Agora sim. Agora desenrolamos o negócio aqui. O Mauro lá eu já li aqui. Deixa eu ver aqui.
Boa noite. Só o Tite não viu que o Tyson não estava preparado para a seleção. Betinho, como é que você analisa? É complicado tu analisar assim, né, Rec? Mas na minha opinião, o Arthur e o Rodriguinho não estar na seleção esse ano, eu acho que fizeram, além de fazer falta, eram excelentes jogadores que a gente queria ver na seleção. Claro, não deu tempo nas eliminatórias de convocá-los, mas eu acho que o Arthur, ele tinha dado uma qualidade melhor no Brasil, né? O último jogo contra a Bélgica, o Brasil teve mais de 50 passes errados e o Arthur não erra um passe por jogo, né? Então, aí depende muito se o Tyson ia estar bem para a Copa do Mundo ou não. Mas a gente esperava um pouquinho mais. Eu acho que esses dois atletas poderiam ter dado uma qualidade muito melhor para o Brasil. O Arthur e o Rodriguinho do Corinthians, o meia. Que o Rodrigo está indo para o Egito. Que maleza que está esse Corinthians, né? Apareceu uma proposta, vai. Mas é que esse clube do Egito está investido muito porque tem um sheik árabe por trás, né? Olha aqui, boa noite, Rec. Eu assisto Cadeira Cativa desde outubro de 2014. Assisto todos os dias, praticamente. Hoje estou de aniversário. Se vocês, convidados, puderem me felicitar, ficarei muito feliz. Claro, aceito uma camiseta do programa. O que é teu está guardado, Pai Rec, dizer aqui. Wagner de Canoas, ele já está antecipando. Ele já fez a sacanagem com ele mesmo. Mas aí é o seguinte, ó, se eu tiver uma em casa, posso até te prometer, mas eu não lembro, porque eu estou devendo uma para o Alaor Veríssimo, que veio aqui dizer que eu não dei o mimo dele e tal. Mas se eu tiver, não tem problema. Essas camisas de Cadeira Cativa nem eu tenho, viu? Cadeira Cativa que tem uma... Eu guardei uma reserva técnica para esses episódios aqui. Tem uma audiência muito grande aqui em Canoas, viu, Rec? Eu sou de Canoas, né? Eu me criei aqui em Canoas. Depois, quando eu fui jogar no Grêmio, que eu fui morar em Porto Alegre, mas eu... Tu já anda de peruca na rua porque os caras te reconhecem? Não, mas eu me criei aqui. O meu irmão, o Chico, mora aqui, a minha irmã, a Daiane, também mora aqui. E onde a gente vai aqui, sempre estão comentando, tu foi lá no programa do Rec. E aqui eles gostam muito do futebol, né? Apesar de ter só o futebol de várzea, eles gostam muito do futebol, gostam do programa aqui. É uma pena, eu sempre falo... Uma cidade desse tamanho, né? Não ter um time ainda profissional, que eu acho que daqui um pouco vai ter. Alguém vai ter essa brilhante ideia de montar um time, não é possível. Canoas... Estádio já tem, que é o da Ubra. Canoas já tem um crescimento muito grande, só falta um clube de futebol para falar mais sobre a cidade ainda, né? Eu acho que um Canoas aí seria uma grande ideia se montar aqui. Eu, como sou daqui, né? A gente espera que daqui um pouco tenha um time profissional. Daqui a pouco o Barra tenta jogar aqui, né? O Barra. Tá aí a sugestão pro Barra aí, o pessoal do Barra. Tem muita atenção com esses caras aqui, né? Vocês não vão achar que eu tô só ironizando, tá? Não, eu tô descobrindo o Barra. Nunca ninguém divulgou tanto na vida o Barra como eu divulgo aqui na Grenal. Boa noite, Alex Xavier jogava muito, diz o Everaldo de Viamão. Um abraço, Everaldo. Tem parente, né, Viamão? Matéria paga, será? Não, mas o Alex Xavier era um bom zagueiro, Eu não vou dizer que jogava mais do que os outros, porque, inclusive, estava na reserva do Grêmio, mas apareceu em muitos e muitos jogos. Eu tinha bons companheiros. Que me ajudavam bastante também. Não, mas entrava com personalidade. Eu tinha muita vontade de vencer, eu tinha muita vontade de mostrar meu trabalho. Como eu era uma pessoa que eu vim do interior, né? Então eu cheguei na capital, eu falo a mesma coisa que pegar a mochilinha do interior e vou lá para a capital, eu vou conseguir um emprego lá. E aconteceu isso comigo. Eu estava no Inter de Santa Maria e eu tive a oportunidade de vir para o Grêmio e tentei agarrar com as duas mãos para que ficasse aqui a maioria do tempo possível. Você passou tipo num vestibular. Muitos vieram do interior e não deram certo. Não deram Joel certo. Marcos, por exemplo. Hoje em dia já não se bem. Hoje em dia já não se vê mais isso, né, Rec? Laurinho veio cada vez menos, né? A gente não vê jogador do interior vindo e ficando na dupla Grenal. O Tite deu chance pro Laurinho, não deu certo, no Grêmio. O Joel Marcos não deu certo. Eu me lembro de vários que não deram certo. O Adão, teve que mandar embora. Sérgio Neves. Sandro Neves. Sérgio Neves é o advogado. Sandro Neves. Vários vieram para o Grêmio. Vieram. E eu me orgulho de ter vindo do interior, de Santa Maria, né? E me criei em Canoas e ter dado esses 2 títulos para o Grêmio. Valeu. Muito bom o papo com o Alex Xavier sempre. Obrigado. Que você arrume um bom time para treinar. Está aqui um bom técnico, né? Da escola do Tite. Tem um somatório de bons trabalhos.
Então tá prontinho aí para pegar um bom time. Eu não sou empresário, hein? Só falo bem de quem eu acho que tem farinha no saco. Obrigado, Diego. Tite, que aliás, na nota da CBF, confirmando a renovação de contrato dele e do Edu Gaspar, diz que entende que a CBF deu condições para construir um ambiente de união e profissionalismo e que os erros de agora vão ajudar ele nos próximos passos. Que assim seja, e aí tá uma vantagem de continuar. Até amanhã, 1h da tarde.